Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e bater aquele papo de vascaíno pra vascaíno. Vou trazer aqui alguns assuntos que eu tava acompanhando lá a live do Edmundo. O meu seguinte... já tem torcedor do Vasco aí comparando o Piton com o Felipe Maestro, depois daquela jogadaça do gol do vovô Garoto, já estão fazendo essa comparação. Quero a sua opinião sobre isso. Surgiu lá na live também a questão do Bruno Henrique aí, do Flamengo, né, que deram uma travada na renovação do jogador, e tem torcedor do Vasco falando, vamos atrás do Bruno Henrique, vamos pegar esse jogador. O Edmundo falou sobre isso, quero passar aqui também o Zé Colmeia, né, que cravou aí agora, de fato, a vinda do Caparce, porque segundo ele, o mesmo cara que foi lá na Argentina resolver a situação do Orediano, foi lá buscar o Caparce, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui também, família vascaína. Primeiro eu quero começar aqui com o Edmundo, falando aí sobre o otimismo, né, que ele viu aí do Vasco, a evolução do Vasco diante da Portuguesa. Claro que foi um adversário ali que não bota tanta dificuldade, mas ele já viu uma evolução tremenda aí do Vasco do dia 6 de novembro de 2022 contra o Ituano para esse Vasco agora. Se liga só. Da Gama? Eu acho que dá para ter otimismo. Eu acho que a palavra é essa, porque é muito melhor do que o Vasco que fez a última partida no dia 6 de novembro. Você vê mais qualidade, você vê mais organização, embora você também consiga observar que falta alguma coisa, né? Mas esse algo mais, ele vai vir com o tempo e com o retorno dos principais jogadores, né? Hoje o Marlon Gomes é um dos principais jogadores, o Orediano, o Jair, né? E quem sabe aí com a chegada de mais um volante ou de um zagueiro, né? A galera quer um zagueiro e um camisa 10. Eu acho que o camisa 10 está lá no Vasco da Gama, que é o Marlon Gomes. Mas se o mercado der a oportunidade, por que não trazer um cara de nome para seguir nessa trajetória de crescimento do Vasco? Então eu acho que eu gostei bastante, fiquei empolgado. Eu falei que no jogo contra o Inter Miami foi 3-0, mas o Vasco sofreu. Diferente no jogo contra a Portuguesa. Aí não vou entrar no aspecto financeiro, né? Não pode comparar. Claro que daqui a pouco vão ter os clássicos, e aí a gente vai ter uma noção maior. Mas é uma evolução gradativa que me agrada bastante. Tá aí, família, eu concordo plenamente, não sei vocês, mas claro que falta aí algumas peças, como o Edmundo também citou aí, jogadores que já tem no atual elenco, como Jair, Orediano, o próprio Marlon Gomes, que vão dar um salto técnico ainda nesse time, mas já mudou demais, cara, já mudou da água pro vinho, né, o ditado? Aquele Vasco lá contra o Ituano, a última partida, você já vê muito mais qualidade no time, e até vou levantar aqui o próximo assunto, que é o lateral esquerdo. Pelo menos ofensivamente é uma diferença tremenda aí do Piton pro Edmar. Dificilmente a gente via o Edmar dar uma assistência, e o Piton na estreia dele aí num jogo oficial faz aquela jogadaça, né? Como tem muito torcedor do Vasco aí dizendo, o Piton não cruza, o Piton faz amor. E aí, família vascaína, ontem lá na live do Edmundo, muita gente brincando, comparando essa questão aí, né, do Piton ser do mesmo nível do Felipe Maestro. Vamos ver aqui o que Edmundo falou sobre isso. Se liga só. Torcedores do Vasco comparam Lucas Piton com Felipe Maestro. É claro que não é daquela forma de, ele joga igual, mas a jogada, a plástica da jogada dele para tocar a bola, parecia que ele levou com a mão a bola pro Nenê, né? E eu queria saber de você, Edmundo, a dificuldade de uma jogada como essa, cara. O Piton foi muito bem no jogo, né? Eu queria que você analisasse principalmente o Lucas Piton. Ele foi o destaque do jogo, né? O lateral dificilmente faz gol, né? Ele também não fez, mas ele fez a jogada, uma pintura, cruzou, o Nenê também finalizou muito bem. Foi acho que a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Eu acho que as comparações elas são inevitáveis. Acho que o Lucas Piton tem qualidade, mas o futebol ele não é só qualidade, ele passa muito pela personalidade, né, pela coragem, sabe, e pela moral que o técnico te dá, né? Quando o Felipe subiu para o profissional, o Lopes
percebeu logo que ele tinha dificuldade na marcação, mas que ele tinha muita força ofensiva. Então deu liberdade para ele subir, e ele era fator surpresa, porque ele ia muito por dentro, coisas que alguns laterais fazem muito bem. Ele virava um meia, né? Um cara que surpreendia ali. No setor do meio campo, o Nasa fechava um pouquinho ali à esquerda para evitar o contra-ataque, já que o Mauro Galvão já tinha uma certa idade, sempre foi muito magrinho assim, né? Então não podia ficar vulnerável àquele setor esquerdo. Eu quis falar tudo isso porque eu acho que isso deve servir de modelo para o Maurício Barbieri. Aproveitar o quê? O que o cara tem de melhor. Se você falar para o Lucas Piton, não, você vai ficar só marcando, ele vai sofrer. Mas se você montar um esquema para que ele tenha o corredor, para que ele possa ir por dentro e aproveitar a qualidade técnica dele, já demonstrada com a camisa do Corinthians, embora lá ele fosse um pouco questionado. Tá aí, família. Apesar de eu ter 31 anos, eu vi pouco do Felipe de lateral esquerdo, mas eu acho que o Piton vai ter que comer muito arroz e feijão aí para ser comparado com o Felipe Maestro. É um jogador que mais conquistou títulos no Vasco. Quando ele voltou pro Vasco já com uma certa idade, ajudou o Vasco a conquistar a Copa do Brasil, já ali como meia esquerda no meio campo. Então o Felipe é muito diferente, é muito diferenciado. Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores jogadores que eu vi passar aí jogando com a camisa do Vasco. Então dificilmente o Piton aí vai chegar no nível do Felipe. Família, claro que eu torço para isso, mas eu acho muito difícil. Agora, pegando um gancho aí do que o Edmundo falou, né, que a gente tem que valorizar essa parte ofensiva aí do Piton, e pegando o trabalho do Barbieri lá no RB Bragantino, eu acho que vai ser difícil ele fazer isso. Por quê? Vamos supor, lá no RB Bragantino, o melhor momento do Barbieri foi quando ele chegou ali à final da Sul-Americana, né, se eu não me engano, uma sexta colocação no Campeonato Brasileiro. E aí, qual eram os laterais dele? Era o Aderlan, um lateral direito que apoia demais, né, chega muito no fundo, e o Edmar, que é aquele cara que a gente conhece bem, que segura mais, né? Conhecemos o Edmar. E dessa vez, o Vasco tem dois laterais com a característica ofensiva que é a sua melhor qualidade, tanto o Puma quanto o Piton. Então vai ser difícil aí ele privilegiar o lado esquerdo, por causa que o Piton apoia mais, já que o Puma também apoia. Vai ser uma questão aí que o Barbieri vai ter que analisar, como é que ele vai montar esse sistema tático aí, porque na frente a gente sabe que os caras vão entregar. Piton e Puma são dois bons laterais. Agora, defensivamente, o Barbieri vai ter que ajustar essa situação, como o Edmundo falou lá no início que eu trouxe aqui, quando a gente enfrentar aí já no Carioca os clássicos, que vai dar mais dificuldade defensiva, a gente vai ter uma ideia melhor de como o Barbieri vai trabalhar esse lado aí, tanto do Piton quanto do Puma, porque na frente a gente sabe que eles vão entregar, a família vascaína. Agora, te falar, a gente vive uma outra realidade mesmo, né, família? A gente viu aí essa questão, foi um debate, SAF não, SAF sim, mas a gente vive realmente um outro momento, essa notícia aqui, né, do O Globo, que colocou aí, ó, tá na tela pra vocês, família vascaína, ó, com o Léo Jardim, Vasco ultrapassa os 100 milhões em reforços para 2023. Claro, é uma situação que a gente nunca imaginou viver, e aí faz parte do processo para o Vasco ser competitivo, como o Paulo Brax falou na entrevista lá para a ESPN, não prometeu nada, título, chegar em tal posição, chegar longe na Copa do Brasil. O objetivo do Vasco, segundo o Paulo Brax, é ser competitivo, e para isso já gastou aí 100 milhões. Família vascaína, interessante a gente dizer aqui, porque o Vasco tá atrás de mais reforços, né, até o final dessa janela, mas vai abrir uma próxima que com certeza o Vasco vai trazer mais alguém, mas tá aqui a informação que é a seguinte, ó, caso continue contratando na atual janela de transferência, o Cruz Maltino pode se tornar o time brasileiro com mais investimentos feitos de olho na temporada 2023. Atualmente ele é o segundo que mais gastou, atrás apenas do Flamengo. O Flamengo gastou aí 122 milhões contra 99 milhões do Vasco, família vascaína, e a gente sabe que os scouts do Vasco viajaram aí ontem para a Argentina para trazer o Manuel Capasso e quem sabe ali mais um ou outro jogador, família. Inclusive, o Zé Comé soltou isso hoje aí nos seus stories sobre o Manuel Capasso. Se liga só. Capacito. Capacito. Tu vens era para o meu Vasquito. Tu vens é para o meu Vasquito. Tu vens é para o meu Vasquito. Capacito. Tu vens é para o meu Vasquito. Tu vens é para o meu Vasquito. Mulambo fica mal. E aí, família, ele ainda colocou isso aqui, ó. O cara que foi para a Argentina resolver o Orellano, agora foi para acabar de vez com a novela do Capacito. E se deixar, ele é pica mesmo, resolve. Agora eu vou falar pra vocês. Se ele trouxer 2 na bagagem, eu vou para o aeroporto buscar ele. Então a gente não sabe o nome desse cara que foi responsável para trazer o Orellano e agora foi lá resolver essa situação do Capasso. Mas como ele disse aqui, o Vasco também foi lá para analisar outros jogadores, né? Que é o caso do Santiago Reis, um jogador volante que o Vasco necessita nesse momento, né? Jogador nessa função. Tem também o Andrés
Von Bergar, que seria aí um reserva para o Pedro Raul, e também teve aí a informação do Gonçalo Alásia, que é um jogador de 18 anos que joga aí no Rafaela, né? Atlético Rafaela, seria um jogador aí para uma aposta futura, né? Uma futura venda, porque só tem somente aí 18 anos, família vascaína, então o Vasco se movimentando no mercado, uma realidade totalmente diferente, o Vasco gastando 100 milhões em reforços. Objetivo, ser competitivo esse ano, montar uma base, se Deus quiser nos anos seguintes, o Vasco entrar com outros objetivos, não somente ser competitivo, mas beliscar alguma taça, é isso que a gente quer, é isso que o vascaíno merece. E para finalizar o nosso vídeo, família vascaína, que eu acho que faz parte do processo, eu quero ver isso, o Vasco já tirou jogadores aí do São Paulo, do Corinthians, do Atlético Mineiro, mas eu quero também ver o Vasco tirar jogadores dos nossos rivais aqui do Rio, aumentando o nível técnico do nosso elenco e enfraquecendo o deles. E ontem surgiu lá na live do Edmundo alguns torcedores comentando sobre o Bruno Henrique. Vamos ver aqui o que o Edmundo falou? Não tem negociação, tá, gente? Mas muita gente sugerindo, inclusive, não só ele, como o Lucas Lima, que aí eu acho que tinha que fugir do Lucas Lima. E aí, Edmundo, gostaria do Bruno Henrique e talvez do Lucas Lima no Vasco? Não, Lucas Lima, não gostaria. Eu acho que é mais um exemplo desse que eu citei. Fez um contrato de 5 anos com o Palmeiras e não jogou, né? Até jogou um pouquinho quando foi emprestado ao Fortaleza, mas com a camisa do Palmeiras não jogou, e acho que muito difícil que ele consiga retomar a sua carreira. Por outro lado, o Bruno Henrique não. O Bruno Henrique já demonstrou, pelo seu empenho, dedicação e forma que ele que ele trata a sua carreira profissional, ele quase teve que parar, eu sou muito amigo do empresário dele, do Denis, ele quase teve que interromper a carreira quando jogava no Santos por conta de uma lesão no olho, né? E o Flamengo foi lá, apostou nele em baixa, e eu lembro até uma entrevista do Abel Braga dizendo: o único jogador que eu pedi foi o Bruno Henrique, porque no esquema que gosta de jogar o Abel Braga, ele gosta de se defender, jogador de velocidade para o contra-ataque, para servir o centroavante, né? Então, e essa dupla, né, que eu gosto sempre de duplas de ataque, essa dupla Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, já havia dado certo no Santos. Então, acho que a avaliação técnica, ela, ok, mas eu acho que deveria ser feita uma avaliação física. E acho que o Flamengo está correto. Eu tenho um ano ainda de contrato, vamos ver como que ele retorna. Vamos ver como que será o desempenho dele. Afinal de contas, eu acho que o Flamengo é muito grato pelos serviços prestados do Bruno Henrique, mas ali não é filantropia, né? O clube de futebol não deveria ser filantropia. Você deve estar apto a exercer a sua profissão e ser muito bem remunerado para isso. Tá aí, família, eu trouxe aqui só pra gente debater, trocar uma ideia, não tem negociação, acho que provavelmente ele vai renovar aí com o Flamengo, mas como eu disse aqui, pode não ser o Bruno Henrique, mas que seja um outro jogador futuramente, né? O Vasco tem que pensar assim nessa situação, às vezes pegar ali um jogador daqui dos nossos rivais e fortalecer o nosso elenco, mas falando um pouco mais do Bruno Henrique, cara, foi um cara que nos últimos anos no futebol brasileiro realmente mostrou muito potencial, né? Jogador de títulos, foi o cara já da América, no Santos já fazia chover, e aí no Flamengo realmente foi um cara que ajudou bastante aí a construir esses títulos que eles conquistaram nos últimos anos. Claro que eu queria ver o Bruno Henrique no Vasco, mesmo aí com seus 32 anos, tá um tempo sem jogar pela contusão aí, né? Mas é um jogador diferente que cairia muito bem aí pelo lado esquerdo do Vasco. Claro que tem muito torcedor do Vasco que não ia gostar pelaquela situação, né? Outro patamar, mas se o jogador vestisse a camisa do Vasco e mostrar todo o potencial que ele tem com a camisa do Vasco, seria realmente aí um diferencial para nós nesse ano aí de 2023. Família Vascaína, não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.